Olá, pessoal, boa tarde, quase boa noite. A gente está aqui hoje começando o quinto e último encontro do curso básico de formação de extensionistas e membros do grupo de estudo do Núcleo Incerto. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que se interessou por esse projeto, curso básico, que participou, que se engajou, que esteve em todos os encontros. Nos próximos dias, a gente vai liberar a certificação. E agradecer mesmo a participação, os comentários. Falar também que o texto dessa semana, a Isadora, ela vai fazer o textinho, o resuminho de hoje, só que ainda tem uma vaga, então se alguém quiser fazer também, ajudá-la, pode mandar aí no chat também, sinalizar, né? E hoje a gente recebe a professora Simone Araújo, que é doutoranda em desenvolvimento, mestra e doutoranda em desenvolvimento social pelo Programa de Desenvolvimento Social, PPG-10, da Unimontes. Ela é bolsista da FAPEMIG, membro do Incerto e também coordenadora do movimento, do coletivo Mães pela Liberdade em Montes Claros, aqui em Minas. Então, o tema de hoje, da exposição inicial, depois a gente segue para o debate, é Gênero, uma categoria útil de análise. E o texto principal utilizado pela professora, que vai ser logo mais anunciado por ela, juntamente com outras referências, já está disponível no nosso Drive, e vocês sabem o acesso. Então é isso, agradeço novamente, assim, muito feliz da gente estar aqui hoje no quinto encontro, a gente conseguiu manter uma participação muito boa, o envolvimento de todos os professores, todo mundo aqui já conhece a professora Simone, né, que sempre tinha um comentário muito rico para fazer em todos os encontros, e é isso. Passo a palavra agora para você, professora. Qualquer coisa pode me falar. Obrigada, Pedro. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Muito bom, é uma alegria sempre estar aqui, né? Esses nossos encontros, eles têm sido um refresco mesmo nesse contexto, nesse momento tão delicado, né? Que a gente está vivendo no nosso país, no mundo está vivendo, na verdade. E aí a nossa tela de computador acaba funcionando como uma janelinha mesmo para a gente estar um pouquinho mais próximo das pessoas que a gente gosta, que a gente admira, e principalmente falando das coisas que são importantes para a gente, né? Então, realmente, eu me sinto feliz, realizada, e agradecer Marcelo sempre, né, pelo convite, estar sempre nessa gentileza, nessa bondade, sempre abrindo os espaços para falar a respeito das coisas que eu acredito. Ele sabe como isso é importante para mim. Então, estou muito feliz com esse nosso encontro hoje. Por ser o último encontro, né, e aí eu quero até agradecer, né, porque houve aquele remanejamento, porque na data antes, previamente agendada, tive aqueles problemas de saúde, agora está tudo bacaninha. Mas como esse é o encontro que a gente vai encerrar nossas discussões desse curso introdutório, eu preparei, então, uma estrutura de fala, de forma que a gente conseguisse ir fazendo um link desse texto com tudo que já foi dito até aqui. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é que durante a minha fala, que vocês tentem fazer esse exercício, e aí eu vou lembrando, eu vou trazendo sempre aqui a nossa memória, os nomes, né, dos nossos convidados que já passaram por aqui, as questões que foram abordadas por eles, e dentro da discussão do texto aqui da Scott, eu vou tentar sempre que for possível, ir relacionando com o que foi discutido nos nossos outros encontros, tá? Porque aí todo mundo que está participando tem a oportunidade não só de ter uma visão mais abrangente de tudo que já foi dito, mas até de uma conclusão posterior, né? Relacionar, escrever a respeito dos textos que a gente está estudando aqui. Tudo bem? Pensei da seguinte maneira, né? Eu gosto muito que a gente esteja bem à vontade para conversar mesmo, que isso aqui funcione como uma conversa mesmo. Então, sejam bem-vindos aqui, vocês estão aqui comigo na minha sala de estudo. Eu preparei da seguinte maneira. Eu peguei o texto, e esse texto ele é um texto básico mesmo, para um curso introdutório. É um texto relativamente curto, mas eu vou tentar mostrar para vocês a complexidade e o tanto de contribuições que ele pode nos trazer para toda a discussão que a gente vai fazer a respeito de gênero, independentemente do recorte, né, das delimitações que a gente possa dar, tá? Então, eu adotei a seguinte abordagem. Em razão do tempo, né, que não é tão grande, eu vou fazer alguns apontamentos que são os mais importantes dentro do texto, quase como um direcionamento mesmo, para que depois vocês possam fazer uma leitura mais profunda, e como eu mencionei, relacionando com tudo mais que já foi dito.
Combinado? Então, veja bem, eu dividi aqui a minha fala em dois momentos principais. Eu vou fazer realmente uma análise a respeito do texto, tá? Tendo em vista que a gente não está aqui numa palestra, é um curso mesmo, então eu preparei minha fala pensando nisso. E ao final, eu vou tentar simular, se o tempo permitir, uma análise histórica adotando o gênero como categoria analítica, para vocês visualizarem como operacionalizar essa teorização que a Scott traz para a gente. Tudo bem? Eu gosto sempre de contextualizar. Dentro da nossa discussão, então, que é gênero, eu acho extremamente importante a gente entender quem é que está falando e de onde está falando, tá? Então, a Ron Scott, ela é uma historiadora feminista estadunidense, né? Na verdade, ela era especializada em história francesa, então só na década de 80 é que ela começa a fazer esse estudo, né, como historiadora feminista. Então, veja bem como que é importante, principalmente para mim, em razão dos recortes e das temáticas com as quais eu lido, fazer esse destaque. A gente está falando de uma mulher que fala do norte global, é uma mulher branca, né, e que fala a partir do feminismo estadunidense. E aí vocês vão entender durante a minha fala por que eu estou fazendo esse destaque, como, por exemplo, quem fez a leitura e quem vai fazer ainda vai perceber que Scott, ao falar de gênero, ela está relacionando especialmente com mulheres. E aí eu vou fazer algumas readequações para que a gente possa fazer um aproveitamento maior, mais abrangente, né, do gênero enquanto categoria analítica, tá? Então, se a gente pega esse texto, a gente vai ver que ela estruturou em três partes principais. A gente tem uma pequena introdução e aí ela divide o texto em duas partes, tá? Mas aí qual é o objetivo central da Scott ao escrever esse texto? Como eu disse, ela começa, né, a se interessar em fazer um estudo, né, histórico, mas enquanto historiadora feminista, né? E a preocupação dela é que a produção das historiadoras feministas até então, e a gente percebe muito isso nas críticas que ela vai fazer, que eu vou apontar aqui para vocês, é uma história que constrói uma história das mulheres, mas que não alcança o que ela deixa claro, pelo menos nesse texto principalmente, que é necessário compreender, né, o gênero, ou principalmente a situação das mulheres, na perspectiva dela, dentro da história, levando em consideração as relações de poder e as relações políticas. Então, é um ponto central, é importante a gente compreender isso. Para Scott, uma discussão de gênero, né, adequada, profunda, ela tem que necessariamente estar inserida num contexto de relações de poder e de política. E aí a gente vai ver aqui adiante o que ela está chamando principalmente de política, né? E aí, na introdução, portanto, ela procura chamar a atenção para algumas questões centrais. Eu gosto muito da maneira como ela começa o texto, porque ela, historiadora que ela traz assim para a gente, olha, a gente tem que ter atenção porque as palavras e as ideias, elas têm história. Isso, às vezes, passa despercebido, mas é uma afirmação extremamente importante, porque quando você leva em consideração o caráter histórico de qualquer fator, você já, né, entende que aquilo ali não é algo fixo, não é natural, não é? Então, é uma construção. Então, o que Scott, desde o início, já fala para a gente, ela fala assim, as palavras e, sobretudo, as ideias, né, os significados atribuídos a essa palavra, são construções históricas. Então, isso é muito importante. E aí ela vai, portanto, nessa introdução, começar a fazer alguns apontamentos sobre como que aconteceu, né, como que se deu essa construção histórica, né, da apropriação, da significação e do uso dessa palavra, desse termo gramatical gênero. Então, já havia o termo, a palavra gênero, e a Scott começa a explicar para a gente como foi que gênero foi recebendo esse sentido que nós adotamos hoje aqui nas nossas discussões, né? Então, primeira questão importante, dentro de qualquer discussão que a gente esteja, lembrar sempre do caráter histórico de palavras e ideias que nós utilizamos. E aí ela começa nessa introdução a contar essa história.
E aí ela fala, para o que nos diz respeito principalmente, ela começa a destacar como que, primeiramente, o movimento feminista se apropria e atribui a essa palavra, gênero, né, esse significado, né, esse sentido que leva a compreender a natureza social e relacional das distinções de gênero. Então, o movimento feminista fala, olha, eu vou usar do termo gênero para mostrar que as diferenças dentro das relações sociais entre homens e mulheres, elas não são naturais, como se entendia até ali, né? Que elas são construções, que a natureza dela é social, é histórica. E aí, a partir do movimento feminista, que vai alcançar, obviamente, as discussões no meio acadêmico, as historiadoras feministas também vão se apropriar dessa terminologia, né, para mostrar, então, esse caráter relacional dessas distinções sociais de gênero e para tentar mostrar que não só que existe uma história das mulheres, e aí, atenção, que eu estou usando aqui o recorte da Scott, né? Eu falei com vocês que a gente tem que estar atento e fazendo as análises críticas e considerando as limitações, porque ela está relacionando o gênero aqui com mulheres. Ela é uma historiadora feminista estadunidense, tudo bem? Então, ela fala, olha, as historiadoras feministas, então, vão se apropriar de gênero para essas duas questões principais. Mostrar distinção sexual, na verdade, tem natureza social e histórica, não é natural, ponto. E para mostrar que as mulheres têm uma história e estão na história. É diferente, tá? Vocês vão ver que dentro das teorias que vão surgir, que serão apontadas pelo Scott na primeira parte do texto, é diferente você falar de uma história de mulheres, ou uma história das mulheres, da maneira como começou inicialmente sendo teorizada, e de mulheres na história. Aqui que vem aquela questão, aquela preocupação principal da Scott, de não haver somente um campo específico dentro da história para poder estudar questões relativas às mulheres propriamente ditas, mas inserir essas mulheres dentro da historiografia geral, para mostrar que elas estiveram presentes nos fatos históricos, né, e permitir uma perspectiva diferenciada da história, que inclua essas mulheres. Tudo bem? E aí, então, é a partir daí que ela começa a fazer a análise sobre o emprego, sobre como que aconteceu o emprego desse, antes, mero termo gramatical, gênero, né? Como que ele foi ressignificado, como que ele foi apropriado como uma categoria analítica. E aí, o que é que nós vamos entender aqui como categoria analítica, né? Qualquer pesquisa que a gente for fazer, a gente pode escolher um fator para fazer nossas análises, levantar nossas problematizações a partir daquele fator, né? Então, aqui no nosso caso, a gente está discutindo hoje como que é possível pegar gênero, e aí a gente vai ver o que eu estou chamando de gênero, né? Quais os efeitos desse gênero, para poder analisar o fato, né? Um fenômeno, no caso aqui da Scott, ela quer fazer uma análise de natureza histórica, como a gente poderia escolher um outro fator qualquer, por exemplo, poderia ser raça. Como que eu vou fazer uma análise histórica a partir, né, da raça enquanto categoria de análise? Como eu vou fazer, a gente vai discutir sábado lá, né, com os alunos da FABENOR, vou discutir direitos LGBT a partir da perspectiva de direitos humanos. Então, a gente escolhe um fator central, fundante, para a partir dele fazer as discussões. Tudo bem? Então, ela vai tentar nos mostrar como que se deu essa construção do gênero enquanto essa categoria que eu posso pegar e falar assim, olha, como que eu posso compreender a história, os fenômenos, né, os fatos históricos, as relações sociais, as relações de poder, a política, a partir da perspectiva do gênero, tá? E toda essa história começa, ela aponta aqui nessa introdução, com essa apropriação do movimento feminista. Tudo bem até aqui? Mas vejam bem, e aí ao final dessa introdução, ela levanta o que ela considera ser as questões principais que precisam ser consideradas, porque aí ela vai, a partir dessas questões que ela considera ser as mais importantes, tecer uma análise crítica das teorias que vão surgir dentre as historiadoras feministas, e também, a partir dessas questões, ela vai apresentar a sua, da Ruane Scott,
a sua teorização de gênero. E aí essas questões seriam, ela nos coloca, como o gênero funciona nas relações sociais humanas? Tá vendo? Então, vamos entender isso. Ela quer saber como que é possível compreendermos o processo, como que se desencadeiam as relações humanas, tendo o gênero como fator. Tá? Ou a gente poderia mudar isso, falar de outra maneira, falando assim, qual o efeito do gênero, né? Ou como que o gênero interfere as relações humanas. E aí, outra questão que ela levanta, como o gênero dá sentido à origem e à percepção do conhecimento histórico. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício rápido e objetivo, pensando no estudo que vocês fizeram de história. Que é a historiografia mesmo, tradicional, sabe? É básica, que a gente estuda lá no ensino médio e tal. Tentem se lembrar de algum fato histórico. Sempre assim, né? A gente tem as aulas de história, sempre tem alguma coisa assim que você lembra, qualquer coisa, né? Descobrimento da América, as grandes navegações, Revolução Francesa. Pensem em qualquer fato histórico e tentem imaginar qual seria a sua perspectiva, qual seria a sua interpretação desse fato hoje, se, ao invés de pegar pura e simples, né, o fato como ele é apresentado pela historiografia tradicional, que geralmente nos livros de história no ensino médio, fundamental, vai estar assim, como que seria a sua percepção se você adotasse o gênero como critério principal? Por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, vou falar a partir da minha abordagem. O que gênero tem a ver com o descobrimento da América? O que gênero tem a ver com a criação dos Estados Nacionais? Tá vendo? O que gênero tem a ver com as ordenações filipinas que se instauraram aqui no Brasil para dar origem ao direito que nós temos hoje? Percebe? Então, essas problematizações que ela vai levantar, e comecem a perceber que essas questões que ela coloca vão ter como pontos principais exatamente as questões do poder e da política. Lembra que eu falei no início que a preocupação principal dela era que o gênero fosse empregado como categoria analítica, mas de modo não só que mostrasse, né, que existe um campo específico de história das mulheres, né, uma história que está para além ou apartada da historiografia tradicional, mas que mostre que o gênero está presente, né? É fator inerente às relações de poder, às relações políticas, e, portanto, é fator que perpassou tudo que nós entendemos, né, como fato, fenômeno histórico até hoje, tá? E aí vem as duas partes principais do texto. Eu para eu me manter concentrada aqui, Pedro, eu não costumo ficar acompanhando o tempo. Na hora que der um tempo aí, pode, por favor, abrir o microfone e me dar um toque, tá? Para eu utilizar. Controla, por favor, para mim. Então, veja bem. Na primeira parte, né, aquele item 1 que ela coloca lá, a Scott, ela vai tentar mostrar para a gente, então, como que a partir dessa apropriação do movimento feminista, mas principalmente das historiadoras feministas, como que começou esse processo de uma construção teórica, né, do gênero, com esse objetivo de legitimar, né, de conseguir o reconhecimento do gênero como categoria de análise histórica. Tudo bem? Ou se a gente falasse de uma forma objetiva, se a gente pensasse assim, bom, então como é que foi que as historiadoras fizeram, né, como que elas empregaram o gênero, né, o que elas inovaram dentro da análise histórica aí. E aí a Scott fala assim, olha, tem duas abordagens diferentes. Eu acho bacana a gente fazer essas distinções, porque a gente está aqui, né, pesquisadores, estudiosos de gênero, e é interessante a gente conhecer essas várias abordagens, porque abre uma gama diversificada de recortes que a gente pode, né, utilizar para estudos e redação de textos diversos. Então, a Scott, ela fala assim, tem duas abordagens principais. Então, essas historiadoras feministas, elas criaram teorias descritivas e elas criaram teorias causais. Essas teorias descritivas, né, a Scott chama, né, de teorias descritivas, são todas aquelas, e a gente vai ler muito sobre gênero e vai conseguir identificar isso, são aquelas que tentam explicar o que é gênero.
sabe? O que eu entendo por gênero, né? Como que se dão essas relações de gênero, mas não se preocupam em explicar a origem, causa, efeito. Sabe aquela coisa que às vezes em determinadas aulas a gente fica pensando assim, definição e conceito, né? E aí ela fala que essas teorias descritivas, elas foram criadas principalmente, né, pelas historiadoras que tentaram, buscando aceitação e legitimidade para a sua história das mulheres que estavam sendo apresentadas entre os historiadores de um modo geral, e para separar, olha só, né, a questão aí da política, para separar, para apartar as suas teorias acadêmicas, né, para as quais elas buscavam legitimidade, para separar isso dos movimentos feministas, né, da natureza política do movimento feminista, que ainda não era visto com muitos bons olhos no meio acadêmico, elas substituíram o termo mulher por gênero, né? Então, ao invés de falar de uma história das mulheres que estava sendo de forma pejorativa relacionada necessariamente ao movimento feminista, e naquele momento, a gente está falando aí de década de 80, ainda havia uma resistência, se até hoje há, né, gente? Mas em década de 80 ainda havia uma resistência muito maior no meio acadêmico do movimento feminista, enquanto movimento político, social, e que poderia gerar, né, conhecimento. Ele não era aceito como fonte de conhecimento, era considerado como um movimento político, tá? Então, a primeira teorização foi essa, em que o gênero ele é adotado, mas como uma categoria, na verdade, só para substituir mulher. Então, ao invés de falar de história das mulheres, a gente fala de história de gênero, né? E há ainda aquelas que se aprofundaram um pouco mais, que vão fazer essa análise, que vão escrever essa história das mulheres, mas mostrando, né, essa natureza, esse caráter social e relacional do gênero. Tudo bem? Claro, né, gente? Essas contribuições, elas foram e continuam sendo importantes. Tinha que começar, né, de alguma maneira. Elas permanecem legítimas, importantes. A gente tem que estudar essas autoras e autores que fazem essa análise. Mas a Scott aponta a limitação dessa categoria, né? E a limitação é exatamente naquele sentido de não alcançar o que ela defende ser o mais importante, que é exatamente mostrar a relação intrínseca entre gênero, poder e política, né? Então, ela fala assim, olha, essas teorias, elas levam a uma compreensão, nos permitem criar uma ideia de gênero, nos ajudou a compreender, né, a natureza, diferentemente do que tínhamos até aqui, que não é uma questão biológica, natural, uma questão posta, mas passamos a compreender o aspecto relacional e, sobretudo, histórico do gênero, mas não nos permitem visualizar origens e causas relacionando com poder e política, né? Então, são limitadas. E ela fala, da mesma maneira, as teorias causais. Então, segundo Scott, mesmo algumas teorias que tentam explicar a origem e causa do gênero, também são limitadas. E ela então faz menção a três correntes principais, né? Quem lê o texto percebe isso, ela fala das teorias que buscam explicar a origem do patriarcado a partir, sobretudo, né, de questões e fatores como, por exemplo, o papel da mulher frente à reprodução, o desejo do homem ou a necessidade do homem de dominar as mulheres. E aí ela destaca, sobretudo, como que isso continua reproduzindo, né, essa relação binária. Então, assim, explica a origem, né, explica a causa das relações de gênero, mas ainda numa fundamentação binária. Então, confirma um binarismo, né? Então, a explicação, a causa do gênero é porque existe homem, é porque existe mulher, é porque a relação é entre homem e mulher, e é uma relação hierarquizada. Entendem a crítica da Scott? E ela fala até mesmo as teorias, né, que foram construídas, que foram pensadas pelas teóricas do marxismo, são limitadas. Lembrando, são limitadas dentro dessa abordagem que ela fala, que é utilizar gênero como categoria de análise histórica, de mostrar a existência de uma história para além da que está posta e, principalmente, alcançando aquilo que o movimento feminista defendia, principalmente, que seria a possibilidade de mudança, né, de agência,
dos sujeitos, tá? A gente não pode perder isso de vista para não ir para além, né, do recorte mesmo, da abordagem, né, dada pela autora. Então, qual é a crítica que ela fala a essas teorias das feministas marxistas? É apontar, né, somente fator econômico como fator principal das relações de gênero. Ah, Simone, mas elas estavam certas, existe sim essa relação, sem sombra de dúvida. Mas, da mesma forma, o que Scott nos mostra é que quando você aponta somente o fator econômico, né, como o fator que explica as distinções, as relações de gênero, você está ali limitando e, principalmente, está sendo quase determinista. Olha, então, se é assim, né, não há um espaço, não há uma possibilidade aí para uma mudança. E, por fim, ela faz menção, inclusive, e aí quem é que é adepto, né, de Foucault chega a ficar meio enciumado, assim, quando ela faz essa análise crítica, porque ela diz que, inclusive, as teorias psicanalíticas, né, que buscam explicar causa e origem do gênero a partir do elemento subjetivo, ou seja, a partir da compreensão de como se dá o processo da construção da identidade de gênero do sujeito, ela fala, olha, mesmo essas teorias que buscaram ir a tão fundo e levando em consideração o sujeito, elas são limitadas. E elas são limitadas porque tanto a escola anglo-americana, né, que é fundamentada lá a teoria do objeto, não dá tempo da gente ficar descendo tanto a detalhes aqui, quem sabe numa próxima oportunidade, né, essa escola anglo-americana, ela busca explicar que a identidade de gênero do sujeito se forma principalmente a partir das relações que ele estabelece, sobretudo dentro da família. Então, percebam o que está por trás disso, o que Scott visualizou. Olha, família ainda uma instituição, né, fixa em relações binárias, mãe, pai. Ela chega a fazer uma certa ironia, tem uma passagem que ela fala assim, olha, então, isso a gente poderia entender que se o pai, né, a relação do pai com a criança, ou a relação do pai com as funções domésticas fosse diferente, então isso significaria, né, isso implicaria uma construção diferente da identidade de gênero do sujeito. Então ela acha meio determinista essa teoria psicanalítica da escola anglo-americana e também da escola francesa. Essa teoria psicanalítica da escola francesa, que é fundamentada na teoria de Lacan, né, que leva em consideração, inclusive, o subconsciente. Então, olha como que é profunda a análise, né, busca compreender a fundo, incluindo até as questões do subconsciente, para tentar entender como que se dá a construção da identidade de gênero do sujeito. A Scott fala, é determinista, porque o que determina a identidade de gênero do sujeito é fator inconsciente, você não tem como mudar isso. Então, a crítica dela frente às teorias psicanalíticas é esse cunho determinista. E observe que a Scott ela busca muito o espaço para o agenciamento, para a mudança. O que ela está querendo é pensar em como utilizar, como fazer a análise da história, das relações de poder, das relações políticas a partir do gênero, de modo que alcance aquilo que o movimento feminista, no qual ela está inserido, né, buscava, que eram as mudanças dessas relações hierarquizadas, binárias, dicotômicas, né, e gendradas estavam postas. Então, ela mostra isso, que essas teorias, essas primeiras teorias que se destacam dentre as historiadoras feministas, elas têm essa limitação, né? E aí, no final dessa primeira parte do texto, ela até apresenta uma conclusão que eu destaco aqui, que ela pega e fala assim, são teorias, sobretudo, universalistas. E aí, se a gente pega essas teorias, vocês vão observar que dificilmente a gente acha um autor ou autor que faça uma contextualização levando em consideração culturas diferentes, né? Momentos históricos diferentes, mas são teorias que são apresentadas como se o processo fosse o mesmo o tempo todo para todo mundo, em qualquer lugar, né? Então, são teorias universalistas, ela chama atenção para isso, são essencialistas. E aí, quando vocês forem ler, né, a respeito dessas teorias, estejam atentos como são pequenas as margens para a gente imaginar mudanças,
né? Como que dentro dessa compreensão da origem da causa de gênero, dentro dessas teorias descritivas causais que ela elenca aqui na primeira parte do texto, como que eu poderia pensar aqui no agenciamento de forma que o próprio sujeito pudesse mudar essas relações de poder e política a partir do gênero? Elas não dão margem para isso, tá? E ela fala, sobretudo, e eu acho que é o que mais dói nela, são teorias que apresentam uma perspectiva da construção de gênero, uma perspectiva ahistórica. Não mostra isso que ela está tentando nos contar, o que é essa construção histórica do gênero. Tudo bem? Então, aí ela encerra essa primeira parte, né? Falando dessas primeiras teorizações, e a gente se pega pensando o seguinte: o que é preciso, então? Porque se essas teorias que foram criadas não são suficientes, né? Não nos levam a uma análise histórica a contento a partir do gênero enquanto categoria analítica, o que é preciso? E aí eu elenquei e quero citar e comentar o que, segundo Scott, seria necessário para essa adequada e satisfatória análise histórica a partir do gênero. Tá? Você pergunta assim, Simone, então como é que eu faço para poder empregar o gênero como categoria analítica? Scott nos responde assim: primeiro, tem que haver uma rejeição da oposição binária. Então, não dá mais, né? Se eu estou querendo pensar numa outra perspectiva histórica, né? E principalmente uma perspectiva que permita uma mudança, eu tenho que superar esse binômio, esse binarismo, homem e mulher, tá? Segundo, obviamente, né, gente, ela está falando aqui, ela é uma historiadora que está falando da historização, né? Então é preciso uma historização do gênero, que ela fala que essas teorias até então não haviam conseguido, e a necessária desconstrução. E aí eu queria que, ao fazer a leitura do texto, vocês prestassem atenção que ela explica o que ela está chamando de desconstrução aqui, né? Ela fala, olha, eu estou aqui falando de desconstrução no sentido apresentado por Derrida, que é aquela desconstrução que analisa o gênero dentro de um contexto. Olha a necessidade, tá vendo? A contextualização. Então, eu analiso o gênero dentro de um contexto e eu procuro, nessa análise, deslocar esse binarismo. Tudo bem? Então, segundo ela, a partir daí, dá para a gente começar a pensar. Vocês devem estar ouvindo o som passando aqui, né, gente? Aí a gente poderia começar a pensar numa teorização. Tudo bem? E vamos, então, para a segunda parte do texto, em que ela realmente começa a construir a teorização dela, tá? Então, olha o que a gente viu até aqui. Apropriação, significação do termo gênero, processo, né, histórico de construção do gênero enquanto categoria analítica pelas historiadoras feministas. Nós vimos aqui as principais teorias, né, as principais correntes teóricas que surgem com suas contribuições e limitações, e a Scott passa, então, a uma segunda parte do texto, em que ela vai começar a trazer para a gente uma verdadeira aula de como aprimorar essa análise teórica para alcançar essa teorização satisfatória. Tudo bem? Então, a gente começa a escrever aqui agora um manual, né? Construa você mesma a sua teoria, né? A sua teorização de gênero para empregá-lo como categoria de análise, tá? Então, vamos ver. Duas coisas principais nessa segunda parte do texto. Primeiro, tá? A autora, ela explica como fazer esse emprego adequado do gênero, e aí eu destaquei, né, os fatores principais aqui para os quais ela chama atenção. E segundo, ela chega naquilo que a gente fica o tempo todo lendo e esperando. E a gente já pensa assim, bom, então qual é a teoria de gênero segundo Scott? Tá? Entendam, por que é importante essa teoria? Lembra que ela falou? Ideias e palavras têm uma história. Então, para você pegar uma simples palavra e transformar numa categoria analítica, você tem que ter uma teoria que fundamente isso. E é isso que Scott está procurando. Então, vamos ver como é que faz, né, esse emprego adequado. Scott fala assim, para a gente poder fazer uma análise
né? Para a gente poder empreender a construção dessa teoria do gênero, para poder empregá-la como categoria analítica, a gente tem que considerar. E aí aqui eu vou pontuar mesmo e comentar. Os processos. O que significa considerar os processos? Para Scott, historiadora que é mais importante a gente entender o como do que o porquê. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui eu vou começar ilustrando com alguns exemplos, né, dentro das discussões que já foram feitas até aqui, para a gente visualizar como operacionalizar isso, né? Se não me engano, foram Rafael e Renan que trouxeram para a gente aqui algumas discussões, né, sobre essa construção histórica da heterocisnormatividade. Vocês estão lembrados, né, da conversa que nós tivemos tanto com o Rafael como o Renan? Renan, principalmente, destacou muito isso, né, quando ele traz ali as ideias de Foucault e que mostra essa construção mesmo da história da sexualidade ocidental, né? Isso está contextualizado, ele mostra o processo como se deu, né? Então, como que foi acontecendo, o que foi acontecendo, onde, com quem, por quais razões, até a gente ver surgir na história ocidental a heterossexualidade. E aí, então, para Scott, o mais importante, a princípio, é isso. A gente entende o processo, aqui a gente está falando de análise histórica, e entendendo esse processo, a gente vai conseguir entender o porquê. Foucault faz isso muito bem, né? Ao contar essa história da construção da sexualidade ocidental, quando a gente vai lendo essa história, né, da sexualidade de Foucault, a gente vai entendendo quais as razões, né, quais as fundamentações que levaram a essa construção dessa heterossexualidade aqui no Ocidente. Tá? Então, primeira coisa a considerar, processos. Segundo, a multiplicidade das relações de poder. Então, se a gente vai dar uma olhadinha, principalmente nas teorias descritivas, né, tão criticadas por Scott, elas estão quase todas fundamentadas numa ideia de um poder central. Se a gente está aqui, pessoas, né, das humanas, em algum momento aqui vocês já estudaram teoria contratualista, que explica o surgimento do Estado, que fundamenta toda a nossa noção, né, de civilização, até o nosso mito fundante, há sempre um poder central. E aí Scott fala, olha, a gente tem que desconstruir isso. Lembra a ideia de desconstrução fundamentada no Derrida, né, que ela defende? A gente tem que deslocar isso, a gente tem que considerar a multiplicidade das relações de poder em substituição a essa noção de um poder central. Segunda questão, terceira questão, quer dizer, buscar compreender os contextos e fundamentar os universalismos. Quando eu comecei aqui falando bem rapidamente sobre quem é Rowan Scott, o que eu estava fazendo a princípio era exatamente isso. A partir de onde, né, Scott está falando, quem é Scott, a partir de que compreensão, de qual história, ela está falando de uma história ocidental, a partir de um determinado movimento feminista que tem, né, uma perspectiva específica. Então, é indispensável a gente contextualizar. Se eu for pegar a mesma categoria gênero para fazer a análise histórica de outras culturas orientais, né, ou africana, a gente vai chegar a conclusões diferentes. A Laís citou aqui na fala dela, né, o dia que ela esteve com a gente, uma autora que eu gosto muito, que é a Oyoronkye, e que mostra pra gente como que dentro de determinadas culturas africanas, a percepção de gênero é completamente diferente da nossa. É outra coisa, é outro sentido, né? Então, é indispensável essa contextualização, tá? E, por fim, buscar compreender os significados. E aqui ela está voltando e reconhecendo a contribuição das teorias psicanalíticas. Porque as teorias psicanalíticas, tanto da teoria do objeto, né, mas, sobretudo, as teorias fundamentadas em Lacan, elas buscam compreender o gênero a partir de símbolos, significados, né? Como que os símbolos recebem determinados significados que vão atuar nesse processo de construção de uma identidade de gênero do sujeito, tudo bem? E buscar, dentro desse processo todo, a possibilidade de agenciamento humano. Então, olha aqui, ó. Simone, se você está falando que a gente pode usar gênero como categoria de análise nos nossos estudos,
Mas se você está falando que eu tenho que fazer uma abordagem completa, que me permita identificar a relação de gênero com poder e política, como que eu faço isso? É o que eu acabei de citar aqui, né? A partir de Scott. Então, compreenda os processos, leve em consideração a multiplicidade de poderes, rejeitem o universalismo, então contextualizem sempre, né? Busquem os significados, eu vou dar um exemplo aqui, e busque dentro daquela sua análise os espaços, as margens para o sujeito agir, né? Enquanto protagonista, enquanto agente da construção da sua própria identidade. Tudo bem? Então, foi esse o processo que o Scott utilizou para construir a teorização dela. E aí, ela chega, enfim, nessa sua teorização. Né? Então, se a gente pensar assim, o que é gênero para Scott? Em que está fundamentado e como que ela faz essa análise a partir do gênero, a gente identifica isso nessa segunda parte do segundo trecho do texto. Então, primeira coisa, para Scott, gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas na diferença percebida entre os sexos. Vocês vão perceber que ela vai mostrar dois fatores que se relacionam intrinsecamente para chegar na concepção dela de gênero. Então, a primeira é essa, tá? É necessariamente elemento constitutivo das relações sociais. Não pode ser dissociado. Então, para além do que as outras teorias diziam, que o gênero é produto das relações sociais, Scott vai além, ela fala, não, o gênero determina as relações sociais. Ele é elemento que compõe essas relações. E segundo, e talvez mais importante para ela, o gênero é a forma primária de dar significado às relações de poder. Gente, olha a desconstrução que ela nos traz aqui, né? Então, ele passa de ser produto e passa a ser elemento das relações. Ele compõe, ele não advém das relações, ele compõe. E ele não só está relacionado, como é ele que atribui esse significado. Aí pronto. A partir dessa perspectiva, a gente começa a ressignificar qualquer fato histórico que você abrir o livro lá assim, olha, com o dedo, né, no índice, no sumário lá e colocar assim, você vai ter uma outra perspectiva. Tudo bem? E aí, a partir dessa relação, né, ela mostra, olha, observe, então, que existem 4 fatores principais que eu estou levando em consideração para chegar a essa minha teoria de gênero. E é muito interessante a gente analisar isso. Ela leva em consideração os símbolos. E aí, para poder relacionar tudo isso, eu vou usar um exemplo que eu já usei em muitos cursos, muitas discussões que eu fiz, tá? O que é o símbolo? É um determinado fator, né, dentro de um contexto, época e cultura, a partir do qual significados serão atribuídos. Eu vou pegar um que ela usou aqui no próprio texto dela, porque eu também uso muito, inclusive aqui no braço. Depois a gente conversa sobre isso, né? Os arquétipos femininos, né, na filosofia judaico-cristã. Maria e Eva, né? Qual a importância de compreendermos Maria e Eva enquanto símbolos dentro de que constrói uma cultura patriarcalista, né? Qual que é o símbolo? Qual que é a importância da figura Maria? Maria é o arquétipo perfeito da mulher, né, idealizada pela filosofia judaico-cristã. Então, ela é esposa, primeiramente, ela é pura e ela é mãe. Então, a Maria é uma esposa que concebe, né, o filho sem a necessidade sequer do ato sexual. Simone, que viagem é essa? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Segura aí. Então, esse é o primeiro fator que ela considera o símbolo. Segura esse símbolo aí, né? O segundo símbolo, Eva. Quem é Eva? O que Eva simboliza? O arquétipo da mulher não idealizada, né? A mulher rejeitada pela cultura e pela filosofia judaico-cristã. Então, é a mulher, né, que desobedece o poder masculino, tem acesso ao conhecimento e que leva a civilização, a humanidade inteira à condenação. Então, é a mulher desobediente, né? É a mulher que, a partir do fruto que é o conhecimento,
ela se torna sexuada, não é assim? Então, Eva, ela concebe, segundo a história bíblica, mas é a partir do ato sexual e a partir da desobediência. Segundo os dois símbolos. Então, olha lá, o símbolo eu já tenho. Scott fala, temos que considerar conceitos normativos. O que são os conceitos normativos? Esses conceitos normativos, eles são construídos dentro, né, de uma cultura e dentro das relações, a partir da interpretação desses símbolos. Então, qual a interpretação e quais as regras que determinam as nossas relações sociais advém da nossa interpretação da figura de Maria e da figura de Eva. Eu sei o que a mulher tem que ser e o que a mulher não pode ser. E esses conjuntos normativos vão levar à construção, primeiro, de um discurso religioso, não é? De verdades religiosas, que vão perpassar outros conceitos normativos, como, por exemplo, o direito. Então, instituições jurídicas são construídas tendo como pilar esse símbolo da mulher que deve ser e da mulher que não deve ser. E aqui é só exemplo, viu, gente? Porque ela cita esse exemplo, poderia ser um exemplo do homem também. Eu posso pegar Adão lá e fazer também do mesmo jeito essa análise. Então, símbolos levam à construção de conjuntos normativos, esses conceitos de conjuntos normativos é que vão determinar como devem e como não devem ser as nossas relações sociais, então vão construir toda a nossa realidade, toda a nossa cultura. Terceiro elemento que tem que ser construído, que tem que ser considerado, segundo Scott, as concepções de política e instituição social. E aí é que é muito importante, porque desde o início eu estou falando que para Scott, uma teorização do gênero tem que levar em consideração a relação do gênero com o poder e com política. O que, afinal de contas, a gente está falando aqui? O que nós estamos chamando de política? Tá? Então, política, para Scott, é esse contexto, é esse espaço de disputa. De disputa em que eu tenho os atores, né, os sujeitos das relações sociais, em que eu tenho os símbolos e seus significados e que estão ali disputando, tá? Então, vamos imaginar assim, dentro da historiografia tradicional, que não levou em consideração o gênero, né, que invisibilizou grupos minoritários como mulheres, LGBTs, negros, né, povos nativos, dentro dessa historiografia, prevaleceram os atores e sujeitos pautados no masculino que construíram todo o conjunto normativo de significados e discursos religiosos, políticos, científicos que construíram a nossa razão ocidental. Trocando em miúdos, toda a concepção histórica de ciência, de religião, da realidade, a nossa cosmovisão, ela é baseada no masculino. Entendeu? E masculino aqui, entendam, não é oposição, né, binário com feminino, não. É o masculino naquele sentido de tudo o contrário, que não se encaixasse nesse símbolo, né, criado, não serve, é rejeitado. Seja de discurso religioso, político, jurídico. Então, política nesse sentido, tá? Então, a concepção do poder político é isso. Se eu estou fazendo uma análise histórica fundamentada em gênero, eu tenho que entender, eu tenho que compreender esse espaço de disputa. É disputa, viu, gente? O tempo todo. E, por fim, tem que levar em consideração as identidades subjetivas. E por que isso? Porque o objetivo último para Scott, além dessa ressignificação dessa história, além dessa outra compreensão da história, né, que mostre o não masculino e a sua presença dentro da construção da realidade, é, sobretudo, como eu tenho reiterado aqui, a margem para mudança. Então, vai lá, ó. O que eu considero para poder construir esse conceito, essa teoria de gênero? Símbolos. Gente, é uma maravilha a gente tentar identificar dentro da cultura os símbolos, tá? Os conceitos normativos, que nada mais são que as interpretações desses símbolos. A concepção de política, né? Então, eu tenho que entender como que acontece essa relação de disputa, tá? E, por fim, as identidades subjetivas. E aí ela chega, enfim, ela fala, olha, gente, agora que eu já expliquei tudo isso, todo esse processo, e apontei o que tem que ser levado em consideração e o que tem que ser refutado, tomem aí a minha teoria de gênero, né? E ela diz, então, primeiro, o gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder, como eu já mencionei. E o que significa isso? Significa que se eu levo o gênero, se eu
considero, né, se eu emprego o gênero como a categoria analítica, ele vai me permitir compreender os efeitos do gênero nas relações sociais institucionais. Então, se eu pensar assim, olha, quais são os efeitos do gênero para dentro das relações no discurso religioso, ou na política, ou no direito, certo? Eu vou conseguir compreender isso. Segundo, Scott diz, o gênero fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana. Traduzindo, né, de forma bem simples, se eu pego um gênero, né, a partir de agora que eu considero ele inerente às relações de poder, né, indissociável do contexto de disputa dentro do contexto, né, do espaço político, eu vou finalmente compreender profundamente o sentido das relações humanas. Então, por que, afinal de contas, né, mesmo com o movimento feminista, e Bourdieu pergunta isso lá na introdução do livro dele, como que é possível, né, a gente entrar no século XX, com tantos movimentos feministas, com todo o avanço de tecnologias, tanto conhecimento, como que a gente ainda consegue identificar dentro da sociedade essa relação que ela é hierarquizada, de subordinação, de violência com o não masculino? Então, só considerando todos esses fatores aqui, né, é que a gente vai conseguir finalmente entender isso. E, não menos importante, ou talvez o mais importante para Scott, que a política ela é generificada. Política nesse sentido, tá? Política como esse espaço de disputa. Então, essa disputa que se dá, né, de qual ator vai prevalecer numa relação de poder, de qual significado vai ser acolhido e legitimado, né? De quem vai ditar os conceitos normativos que vão reger as nossas relações sociais, né? Tudo isso vai estar permeado pelo gênero, por essa noção, né, dessa distinção aí. Então, ela fala que o que vai determinar a possibilidade de mudança ou não é o resultado desses processos políticos. É o resultado dessa disputa, né? Então, a conclusão de Scott, enfim, né? Depois de compreender como que se deu, né, essa apropriação, essa significação do termo gramatical gênero pelo movimento feminista, depois de perpassar essa construção histórica feita pelas historiadoras feministas a partir da década de 80, que criaram as teorias descritivas, que já foi uma grande contribuição, né? Explicou o que é gênero, mostrou o caráter relacional, relacionou com fatores psicanalíticos, né, econômicos, simbólicos. O que finalmente a gente alcança se conseguimos alcançar uma teoria de gênero que leve em consideração essas questões, né? Que existe um elemento simbólico, que atrás desse elemento, que esse elemento simbólico vai dar origem a um conjunto normativo, que vai criar um cenário de disputa dentro do qual as relações entre os sujeitos vão acontecer. Pronto. A partir daí, sim, ao fazer a análise de qualquer fenômeno ou fato histórico, considerando tudo isso relacionado, segundo Scott, ela continua acreditando que é possível, por fim, ressignificar a nossa compreensão, a nossa interpretação da história, né? Contar uma outra história e, principalmente, escrever uma outra história a partir daqui, né? Superando essas relações de poder, superando esses binarismos, né? E, quem sabe, no futuro, a gente continua esperando isso. Ela estava falando isso lá no início da década de 90, mas, pelo menos, ela a partir dessa teoria, ela nos permite, né, alcançar uma história aí dentro da qual a gente consegue visualizar. E aí eu acho interessantíssima essa conclusão dela. Não só, né, a presença das mulheres, mas de outros grupos invisibilizados. E aí ela chama a atenção, e é bacana isso, como que ela começa a trazer um embrião de uma discussão sobre interseccionalidade quando ela fala, né? E aí a gente tem que começar a pensar, então, ao fazer essa análise histórica, da relação agora, não só do gênero com poder político, mas da relação entre gênero, raça, né, poder, economia e
E são essas as contribuições que a Scott traz. E eu queria, por fim, então, trazer aqui um destaque só para vocês fazerem esse exercício para fechar mesmo o nosso curso aqui, né? Porque no primeiro encontro, Rafael Baiano trouxe essa introdução sobre gênero e sexualidade. Tentem lembrar um pouco sobre o que Rafael falou e tentem visualizar dentro dessa fala de Rafael a presença do gênero e como que vocês fariam essa análise a partir do gênero. Renan trouxe esses apontamentos da construção histórica da heterossexualidade. Percebam como que esse processo descrito por Scott está presente na fala, né, de Renan. Laís nos trouxe, então, aqui uma discussão sobre feminismo decolonial, essa desconstrução proposta, né, e uma possibilidade de um novo discurso a partir da teoria queer. E eu trago, então, né, essas elucidações, essa contribuição da Scott, para que vocês visualizassem como, então, que toda essa discussão, ela só é possível porque, conforme está aqui no título, o gênero é, sim, uma categoria útil de análise histórica. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado, professora Simone. Acho que todo mundo assim, ficou encantado com a fala da senhora. Foi maravilhosa. Eu fiz vários apontamentos aqui. Só que antes de tecer alguns comentários, eu também tenho uma pergunta. Professor Marcelo, gostaria de fazer algum comentário? Agradecer mais uma vez, né, a Simone. Finalmente a gente conseguiu, então, debater, né, esse texto, prometido há quase um ano, mas muito bom e principalmente pelas possibilidades que você já vai criando, né, assim, construindo de diálogo da Scott com outros autores e autoras, né, então isso enriquece muito a discussão do próprio texto. Eu queria saber, na verdade, eu sei das suas pesquisas, das suas leituras sobre a teoria, né, decolonial, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais como que você relaciona essa lógica, você já falou um pouco, né, mas que você pudesse trazer mais como você relaciona essa visão da autora do texto com uma visão decolonial, como que você acha que é possível a interpretação, né, a partir disso, as aproximações e os distanciamentos. Eu até acho que a minha pergunta também é um pouco próxima da pergunta do professor Marcelo, professor Simone, então acho que eu já vou falar também. Que essa questão, assim, que você falou várias vezes aqui, que essa ideia de esse estudo analítico que a gente faria, essa aplicação, seria diferente, a gente chegaria a resultados diferentes em diferentes culturas, né? Tanto pelo que todo mundo está vivenciando ali também, quanto pelos símbolos, né? Achei super interessante, assim, a gente fazer um estudo sobre essa questão do estudo dos símbolos, né, de cada sociedade. Então, gostaria de saber se esses posicionamentos da autora, se a gente consegue, assim, afirmar que, por exemplo, uma posição mais ocidental, assim, eu acho que tem muito a ver também com a fala do próprio professor Marcelo, assim, se é uma análise mais ocidental, mais, realmente, assim, ocidental que parte para ser universalista, como é que é? Posso falar? Mas alguém quer fazer algum apontamento antes de eu retomar a fala? Vou fazer assim, então, eu vou respondendo e estejam à vontade para me interromper. Agora que eu já consigo acompanhar, eu vou deixar o chat aberto, porque se alguém quiser, né, ir trazendo para a gente estabelecer um debate mesmo, a hora é agora. Tanto Marcelo quanto Pedro não tem a menor dúvida sobre a relação, né, entre essa teoria que Scott traz para a gente aqui nesse texto sobre o gênero enquanto categoria analítica, né, quanto a ideia de decolonialidade que Marcelo falou, quanto a ideia de ocidentalização. Então, eu vou juntar tudo isso aqui, tá? E eu, professora de ciência política que sou, eu vivo quase que, assim, uma angústia permanente, porque, assim, a ciência política, assim como a história, que a gente ensina na sala de aula, é aquela, como eu citei, fundamentada numa teoria contratualista, e que vai contar para a gente como que foi bacana, a partir da Europa, que se formaram os estados nacionais, e que esses estados nacionais, né, e o pessoal do direito aí sabe muito bem isso, traz para a gente as principais instituições normativas e sociais, que
vão construir a nossa racionalidade. E aí que a partir das grandes navegações, eles vão descobrir um novo mundo, não é isso? Onde povos bárbaros e incivilizados serão encontrados, eu chego a arrepiar o que eu falo, encontrados e passarão por um processo civilizatório. Não é isso que a gente escuta? É tudo mentira. Né? Eu adoro, assim, no final de uma aula de ciência política, eu dou, assim, 4 horas de aula de ciência política e no final, na hora da chamada, eu falo assim, pronto, gente, mas isso aí é tudo mentira, que a coisa não aconteceu assim, não, né? E aí é eles que lutem depois para descobrir por que é tudo mentira, tá? Mas cumpri meu papel. O que que acontece, gente? Vamos fazer um recorte aqui a partir do que Pedro falou. Sim, Pedro, essa é uma perspectiva ocidental, né? Ou o termo utilizado mais pelas teorias decoloniais do norte global. Então, eu estou falando aqui de uma teoria que ela nasce, ela nasce não, ela é construída, né, a partir da Europa, tendo em vista propósitos específicos, tá? Então, foi idealizado, primeiro, um modelo de Estado, que foi construído, que é essa ideia de Estado Nacional. E o que é essa ideia de Estado Nacional? É um modelo de Estado que precisava centralizar, né, subordinados, e homogeneizar isso aí, tendo em vista o quê? Centralização do poder. Por isso que para Scott é tão importante levar em consideração a desconstrução disso a partir da multiplicidade de poder. Simone, o que isso tem a ver com gênero? Tudo. O que acontece? Tem uma antropóloga, uma Riane Ai, o nome dela é Riane Ai, ela é estadunidense também. Ela faz uma viagem histórica e antropológica gigante, em que ela vem mostrando como que desde a pré-história até a contemporaneidade foi acontecendo esse processo da suplantação, né, da substituição e subordinação do feminino pelo masculino. Aqui no sentido não de gênero, viu, gente? Como a gente acabou de compreender, mas de princípio mesmo, tá? Como que o princípio, como foi esse processo do princípio masculino subordinando tudo isso. E esse princípio masculino, Marcelo e Pedro, né, e todos os meus colegas aqui extensionistas, ele foi o pilar da construção do Ocidente. Tanto a ideia do Estado Nacional, esse Estado Nacional centralizado nesse pilar, né, nesse princípio masculino, cria todas as instituições sociais, cria mesmo. Né? O que a gente aprende? A família é a unidade, né, a primeira unidade da construção da sociedade. O que é família? A noção de família que nós temos é uma criação ocidental. Então, se eu pego a nossa ideia de família e comparo com o que é considerado família em outras culturas, é completamente diferente. Então, a ideia de família, que foi o pilar a partir do qual, né, se sustentou o Estado Nacional e todas as outras instituições sociais, é essa família em que eu tenho uma mulher que vai se tornar esposa e mãe, e o homem que vai se tornar marido e pai. Ótimo. A mulher, que é esposa e mãe, ela é voltada para o setor privado da vida social e relacionada com atividades de cuidado, sobretudo família e lar. O homem, né, é o provedor e responsável não só pela família, mas pelo Estado. Ou o homem sendo levado para a política e a mulher relegada a dentro de casa. Tá? Então, observem, vamos ver a identificação aí dos símbolos. Simone, a partir do que no Ocidente entendeu-se, né, que a mulher tinha que estar para uma coisa e o homem está para outra? Todos os discursos fundantes. Qual que é o discurso fundante da nossa cosmologia, né? Gente, quem criou o mundo? Eu sempre pergunto isso, adoro perguntar isso, porque todo mundo assim, não é blasfêmia, não. Aqui eu estou fazendo uma análise filosófica sem desrespeitar nenhum dogma religioso, tá? Por isso que eu falo sempre em filosofia judaico-cristã, e não em doutrinas religiosas ou em religião específica nenhuma. É teoria filosófica. Segundo a filosofia judaico-cristã, existe um poder que é lido na nossa cultura como masculino que cria todas as coisas, que dá nome a todas as coisas. Gente, o poder desse símbolo. O masculino cria
nomeia e significa todas as coisas na civilização ocidental. Então, a partir desse pilar no qual vai originar a racionalidade ocidental, é que vai surgir um modelo de Estado, determinadas religiões, discursos jurídicos, científicos. Então, o princípio masculino é o princípio fundante de toda a nossa racionalidade. Então, o princípio masculino ele é determinante das relações de poder. Vamos pensar naquela concepção de política que a gente via lá no Scott? O que é política para a gente? Contexto de disputa, né? Dentro desse contexto, desse cenário de disputa no Ocidente, quais foram os atores, então, que se sobrepuseram? Homens. Aqueles, né, que nós entendemos como homens. Aqueles que atendem a tudo que diz respeito ao princípio masculino. Então, eles determinaram, né, todos os significantes e significados, eles interpretaram todos os símbolos como? Tem um livro que eu já citei em outros encontros lá do Pierre Bourdieu, né, A Dominação Masculina, em que fazendo uma análise antropológica numa cultura africana final da década de 50 e início da década de 60, ele mostra, inclusive com gráficos, como que, olha o símbolo, qual que é o símbolo? Corpo físico. Visualizem aí, tá? A compleição físico-biológica do corpo masculino e do corpo feminino. Então, a partir da leitura que fizeram dos órgãos sexuais, da compleição física, né? Pênis, vagina, seio, não seio, útero, não útero, posição sexual durante o ato sexual, foi atribuída uma série de significados. Olha o que tá vendo lá o que Scott faz? Eu identifiquei os símbolos. Aí constrói-se um conjunto, né, ou conceitos normativos. Como assim? Bom, então se a mulher tem o órgão sexual para dentro, ela foi feita para ficar dentro. Olha a loucura, né? Isso não sou eu que dizendo, não. É a análise antropológica lá de Bourdieu. Então, começa no imaginário coletivo a construção de uma racionalidade que relaciona sempre mulher com interior. E o homem? O órgão sexual masculino é para fora. E no ato sexual ele fica para cima, é ereto. Então, o homem para fora, para cima. A interpretação de um símbolo, né? O órgão sexual masculino, sendo interpretado sociologicamente e determinando um contexto normativo. Então, mulher é para dentro, interior, homem é para fora, exterior, por cima. Então, o homem é hierarquicamente superior. Vocês estão vendo o processo? E isso eu não estou falando nem naquele momento histórico lá de construção do Estado Nacional, nem nada, não. A gente está indo numa questão antropológica, porque é uma análise que vocês podem fazer das culturas mais primitivas e que foi fundamentando a construção de uma racionalidade a partir da qual foram constituídas as instituições, a partir das quais foi escrita uma história, a partir da qual nós interpretamos a nossa realidade. Tá vendo? Então, Marcelo, a relação com a decolonialidade, é porque as teorias decoloniais, né, dentro desse recorte histórico de construção de um Estado, né, de construção de saberes, de legitimação de verdades, as teorias decoloniais, de um modo geral, elas problematizam isso. Elas falam, primeiro, que ninguém foi descoberto coisa nenhuma, que a gente já estava aqui há muito tempo. Como assim descobriu? Se aqui já havia, né, todo um povo com sua cultura, com sua realidade, com suas teorias, com suas relações de poder sociais, sua política, né? O que o europeu fez foi invadir, conquistar e subordinar. Já havia uma racionalidade dos povos que aqui estavam, né? Que foram conquistados e submetidos à racionalidade europeia, né? E atualmente norte global, porque aí entra Estados Unidos também, tá? Então, a importância, Marcelo, da teoria, né, e a relação com a teoria decolonial, é que as teorias decoloniais, e sobretudo as teorias feministas decoloniais, elas nos permitem fazer isso que Scott propõe, de pegar gênero como categoria de análise, e problematizar de forma ainda mais complexa, mais intensa, esse conhecimento histórico.
não é? A gente lê nos livros históricos, a gente continua ali no livro de história, descoberta, né? Então, essa é a relação. Não sei se eu respondi, né? Eu fico preocupada com o tempo aqui, mas isso seria assunto, assim, para mais uns 3 cursos, sem sombra de dúvida. Respondeu sim, professora, com certeza. Professor Marcelo, pode fazer um comentário, que depois eu faço aqui. Não, eu ia falar a mesma coisa, que respondeu e que são reflexões muito importantes, né? Eu gosto muito de ouvir Simone falando a respeito sempre de gênero e com essa perspectiva também de uma interpretação crítica, né, decolonial a respeito do gênero, que é muito importante, né? É necessário, porque senão a gente é, recai, né, uma série de equívocos, assim. Mas muito bom. E eu acho que a gente tem que marcar também um encontro para falar sobre o texto do Bourdieu, né? Essa a dominação masculina, que ele é muito bom. Você falando mesmo sobre essa questão das características biológicas que foram socializadas, quase, né? Essa questão da mulher ser preenchida sexualmente, mas também socialmente, né? É muito interessante, tá? Totalmente, acho que vai totalmente ao encontro do que a gente está estudando aqui. E um comentário que eu queria adicionar, que eu achei super interessante, essa questão de que a autora, a Scott, ela coloca a política em tudo, né? Desde o início ela fala, não, eu vou fazer essa análise com a política também. E um dos últimos comentários foi que a política é generificada. Achei super interessante. E claro, assim, nessa parte do embate, né, da discussão, do conflito, mas também a gente vê nas próprias representações políticas, né? Eu lembro, assim, que ano 2019 eu participei de um cinema comentado, a gente estava conversando sobre isso, como é que, por exemplo, assim, eu até anotei aqui que o masculino foi o pilar da construção do Ocidente e, por sua vez, da família, do casamento, do Estado Nacional, né, de todas essas ideias. E a gente vê, por exemplo, assim, você vai no Google e olha a lista da Forbes das pessoas mais poderosas do mundo. Então, lá, o primeiro lugar, representantes políticos, né? E tem sempre lá um nome que eles sempre levantam. Olha aí a representação feminina. Quem? Angela Merkel. Angela Merkel, Theresa May, que era a premier do Reino Unido, né? Só que já mudou. E aí, eu estava vendo uma vez uma análise da própria Angela Merkel, que ela, para ganhar todo esse destaque na Europa, no mundo, ela foi adotando cada vez mais é, roupas, estilos e até a própria personalidade dela com aquilo que é visto pela sociedade como masculino, né? E não só a questão assim, de usar terno, ter o cabelo curto, que ela utiliza, a Theresa May e tal, vários outros exemplos que a gente consegue pensar. Mas também a questão de ser fria, de ter dito como fria, sem sentimentos, brincar até com pessoas que são assim, né? Então a gente pensa assim, tá incluindo, mas também dentro desse mesmo ciclo, né? Então tá se repetindo muitas vezes, não é? Mais alguém gostaria de ter algum comentário? Lembrando também, gente, que a lista de presença já está disponível. Eu vi aqui que poucas pessoas preencheram, porque tem 30 pessoas aqui, né? Antes da gente tirar a foto, mas alguém gostaria de fazer algum E comentário? acrescentar que elas Eu ainda gostaria, se fosse possível. desdobram, né, uma questão também que é capitalista, né? Então, além de toda essa assimilação, ainda existe uma proposta que é dentro de um capitalismo global, dominante, né? Então, é uma reprodução de muitas coisas mesmo. Paulo, fica à vontade. Olá, gente. Então, obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito dessa discussão de gênero atualmente. Estou abrindo a câmera para não ficar só escutando minha voz, mas gosto muito dessa discussão. Gostei muito da apresentação da professora Simone. Agradeço também a oportunidade de escutá-la. Atualmente eu estou no mestrado, estou tendo também o prazer de cursar uma disciplina de teoria social feminista que está me ajudando muito nessas questões, abrindo algumas problematizações, e é de lá que eu trago essa problematização para tentarmos conversar. A Gayle Rubin, que é uma autora feminista muito conhecida, ela apresenta no texto dela o tráfico de mulheres, como que por vezes, como você mesmo citou na sua apresentação, o modelo marxista, ele tende a ser incompleto para explicar as opressões de gênero, porque quando nem se sonhava com o capitalismo, já existia opressão de mulheres. Da mesma forma, sociedades que viveram fora desse sistema capitalista também sofrem com o problema o problema da opressão de gênero, né? A opressão contra as mulheres.
Por outro lado, ela resgata as escolas antropológicas. Aí ela traz o Levi-Strauss, demonstrando que na explicação da origem da cultura dele, ele naturalizou uma opressão de mulheres, porque elas eram objetificadas. Por vezes, o tabu que fundou a cultura naturalizava as mulheres como meros objetos. E aí ela faz até a pergunta, será então que é impossível romper com a opressão de gênero dentro da cultura? Teremos que fundar uma nova cultura? E, da mesma forma, tem outra autora que também eu entrei em contato lá no curso, que é a Rita Segato, que apresenta como que é difícil a gente reparar e estudar as opressões de gênero através da análise antropológica, porque tem poderes que são muito sutis e não são visíveis a olho nu. Elas estão lá na estrutura social oprimindo, mas não estão visíveis. E aí é muito difícil. E aí a pergunta que eu queria fazer é, na sua opinião, então, professora, qual seria a melhor forma para a gente tentar compreender as relações de gênero de uma forma a superar? Ou será que nós estamos próximos de descobrir? Ou essa é a pergunta de $1 milhão do momento, que vale o Oscar de todos esses estudos sobre gênero que a gente trabalha no mundo? Gente, Paulo Thiago pega e me traz aqui à tona a pergunta que me tira o sono todas as noites, né? Ele só quer saber assim, como vamos desconstruir, né, toda uma racionalidade e conhecimento ocidental fundamentado no princípio masculino. Pois é, eu vou te dizer que tem um tempinho já, né, que eu venho debruçando sobre isso. Veja bem, concordo amo todas as autoras citadas, elas são perfeitas, assim, trazem uma contribuição absurda para as nossas discussões, e concordo com as críticas feitas. Eu vou tentar, é difícil às vezes simplificar questões tão complexas, mas tem uma questão que ela é central, sem sombra de dúvida. Seja o conhecimento antropológico, seja o conhecimento histórico, né, ou da nossa área, sejam as instituições jurídicas, eu vou usar a expressão saberes, eu gosto muito da expressão saberes, porque aqui eu levo em consideração todo o conhecimento institucionalizado, tá, pelas ciências, instituições como religião e direito. Então, o que eu estou dizendo? Tanto conhecimento institucionalizado, como conhecimento não institucionalizado, esse conhecimento que a gente tem, esses saberes que nós temos, né, a partir das nossas vivências de um modo geral, toda noção que nós temos hoje, né, e é isso que eu acho que eu tentei falar um pouco, ele está fundamentado nessa noção de masculino, nesse binarismo, né, nosso saber de um modo total, cheguei na palavra que eu queria, a nossa cosmovisão, ela está fundamentada numa dicotomia hierarquizada, violenta de gêneros. Tudo bem? Então, qualquer conceito, né? Se a gente tivesse tempo que fosse brincar que assim, vocês trazendo qualquer conceito, de seja lá o que for, eu ia mostrar para vocês onde é que está a conotação de gênero, onde é que está o binarismo, a dicotomia, onde é que está a hierarquia, onde é que entra o poder e a política. Política nesse sentido de disputa, tudo bem? Então, vamos pensar assim. Eu sou do direito. Então, todo estudo que eu fiz de direito está permeado por isso. Necessariamente. Ponto. Quem fez história, necessária e indiscutivelmente, eu falo isso de forma categórica mesmo, tá? Sem medo de errar. Todo o conhecimento, as teorias, os conceitos, os fundamentos, os fatos, a análise dos melhores autores, incluindo as autoras feministas, igual a Scott chama atenção, está contaminada com isso. E da mesma forma aconteceu com a antropologia. Mais ainda, quando a gente pega esses autores clássicos, gente, vocês querem ver o medo que eu tenho de autores clássicos da sociologia, que os professores não me ouçam do PVGDS. Mas eu leio, né, os autores arrepiando, tem hora que eu falo por né, às vezes eu leio falando seu escroto, né? E por que isso? Veja bem, discussão de gênero, quando é que começou a ser considerado no meio acadêmico a questão do gênero? Entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de teorias,
que fundamentam uma série de ciências e saberes que nós estudamos, assim, batendo palma no meio acadêmico, e que está fundamentado nisso aqui, gente. Isso em todas as áreas da ciência. Aí alguém aí das exatas áreas fala assim, não, ou porque eu sou da engenharia. Não. Aí Marcelo vai falar aqui de ocupação de espaço, né? E eu li um artigo fenomenal, eu não vou lembrar o nome da autora, que ela mostra a presença do falo nos principais projetos arquitetônicos, que a gente chega e fala, que lindo, né? Todo mundo acha lindo os projetos de Niemeyer. Eu falo com ele, grande machista. Vai se inspirar nas curvas, né, da Estrada de Santos, nas nossas não. Não é mesmo? Então, permeia tudo. Aí você fala assim, bom, então não tem jeito. Tem que ter, gente, senão eu vou desistir do meu doutorado agora, né? E aí, sabe, Thiago, depois de tanto procurar por tudo quanto é canto, eu consigo ver uma grande contribuição da decolonialidade. Porque o que a decolonialidade propõe é exatamente isso. Fala assim, olha, reveja tudo que você sabe até aqui. Olha o que está por trás de tudo que você aprendeu até aqui. Por que te ensinaram dessa maneira? E uma vez que você entende isso, o que você vai fazer de agora para frente? Ressignificar o que for possível, reinterpretando, né, trazendo as categorias analíticas e derrubando o que não tinha jeito, é desconstruir naquele sentido mesmo. Né? Então, é reescrever uma série. Minha pesquisa, por exemplo, é a respeito sobre como é que eu vou problematizar, ressignificar e, o que for possível, derrubar o que está dentro de teoria jurídica, para poder repensar o direito a partir de gênero e diversidade sexual. Entendeu? Então, tá na hora de pôr o que for preciso abaixo e começar a construir tudo de novo. Vai ser agora? Eu vou ver isso? Não. Mas isso que a gente está fazendo aqui agora é importantíssimo. No mínimo, a gente vai deixar o alerta. Aí o que vão fazer com isso daí para frente? Eu tomara que façam um bom uso, né? Gente, mas alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Ok, lembrando da lista de chamada, e antes de a gente tirar a foto, né, já podem ir ligando as câmeras aí, todo mundo participando hoje, da câmera e tal. Deixa eu fazer uma cara bonita. Eu acho que esse comentário do Paulo tem muita relação com o tema do nosso próximo Conversa Incerta, que o professor Marcelo, não sei se você se lembra, que é... Qual é o nome mesmo, professor, do tema? Com a Letícia? Pode um corpo... Pode um corpo trans ocupar a universidade? Espera aí que eu vou te falar com exatidão. Só um minutinho que eu olho aqui e já te respondo. É porque eu fico pensando assim, enquanto o professor Marcelo, olha assim, Paulo fez essa pergunta de como assim, basicamente, como a gente realmente aplicar isso, se tem algum tipo de solução e tal, até lembrei um pouco da palestra da Grazi, né, que ela coloca essa discussão de direito e feminismos, e também direito versus feminismos, só que muitas vezes assim, a gente tem muita dificuldade de entender questões básicas, como essa própria questão que a professora Simone falou no início, de que todas as palavras têm um significado por trás, que é fruto de uma construção, né? E uma delas, qual que é o tema, professor? Cartografias de si. O que pode a culpa de uma travesti negra na universidade? Eu pensei justamente nesse tema, porque assim, a gente pensa, tá. Só que o fato de colocar o contrário feminino de uma maneira incerta, né, já é uma provocação muito grande que a gente pode começar a analisar, né? Só que muitas pessoas, assim, da própria comunidade de estudantes não entendem isso, né? Ficam assim, não faz sentido e tal, mas assim, eu acho que essas movimentações começam a partir desse momento, né? Dessas primeiras desconstruções e tudo mais. Mas vamos tirar essa foto então, vou finalizar a gravação aqui.